Fala, nação! Zico larga o aço, e eu concordo com o que ele falou. Varela fazendo com que procuremos chifre na cabeça de cavalo. Temos que comemorar o quê? E o Flamengo mostra que não tem comando nenhum. Então, esses assuntos e muito mais. Então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação rubro-negra. Bom, Guilhermo Varela aí se envolveu, no mínimo, numa confusão desnecessária. Mesmo que ele não estivesse na confusão, arrumou aí chifre, achou chifre na cabeça de cavalo. Isso porque dois amigos do uruguaio, torcedores do Peñarol, para quem não sabe, o Varela é formado nas categorias de base do Peñarol, se envolveram em confusão no Rio de Janeiro, mais uma vez, e a Conmebol não toma providência com essa torcida. Em 2019, matou um brasileiro, torcedor do Flamengo, um senhor. E agora mais de 250 torcedores se envolveram numa confusão. Isso tudo porque um torcedor uruguaio furtou um celular dentro de uma padaria. O dono da padaria acionou a polícia foi fazer a vistoria, achou o celular. E aí, disso, gerou a confusão inteira. Dois amigos do uruguaio, Guilhermo Varela, ligou para o jogador e pediu para o jogador ir lá tirá-los da confusão. Pois bem, o jogador fez isso. Só que ele não pode esquecer que ele tem aí uma vida pública, né? Por ser jogador, ele é visado. E aí não deu outra. Alguém passou ali, tirou foto, e aí foi o quiprocó da vez. Guilhermo Varela já entrou nas suas redes sociais, explicou e tudo mais. Mas no mínimo, ele foi imprudente. Por que não pediu alguém que fosse buscar os torcedores? Ah, mas eu particularmente entendo. Porque se fosse um familiar, ele ia deixar para lá. Mas ele, no mínimo, aí, ele poderia ter ficado no carro parado, pedido alguém para ir lá buscar e tudo mais. Mas, só que nessa situação toda, ele trouxe um assunto que aí sim mexeu mais com a torcida rubro-negra. Que ele estava acabando de sair de um treino, e que estava indo se confraternizar com os demais jogadores e comissão técnica. Aí faço a pergunta: o que o Flamengo tem para comemorar? A vaga na final da Copa do Brasil? Isso já era obrigação, pelo ano vexatório que estava tendo até então. Hoje, agora, nessa quarta-feira, se não tivesse feito o papelão que fez contra o Peñarol, estaria disputando a semifinal da Libertadores da América. E, infelizmente, teremos que ficar aí sentado no sofá, vendo, mexendo no controle para ver alguma coisa na televisão. Graças a esse elenco irresponsável. Mas, para piorar isso tudo, né, o responsável pelo departamento de futebol, vice-presidente, não tem comando nenhum. Ele vai cobrar o quê? Primeiro, vai cobrar o quê do Guilhermo Varela? Se ele mesmo se envolveu numa confusão e agrediu um torcedor dentro do shopping. Ele vai cobrar o quê do Varela? E aí, pergunto mais. Ele, por ser vice-presidente, e esse ano desastroso, mais uma vez, desastroso, principalmente pelo investimento que foi feito, pela estrutura que o Flamengo tem, ele tinha que ser o primeiro a cobrar duramente todos esses jogadores, e inclusive a comissão técnica. Mas, ô Romulo, você falou que não ia cobrar o Felipe Luiz.
Cobrar o Felipe Luiz eu não vou, mas tenho que cobrar ele se ele continuar mantendo os amiguinhos dele. E isso eu vou sempre bater aqui, porque ele volta a falar mais uma vez. Na entrevista de apresentação dele, ele falou que ele tomaria decisões e poderia não agradar a muitos. Até agora a gente não vê decisões nenhuma dele sendo tomada que não que os outros não gostariam. Bruno Henrique continua tendo cadeira cativa no time principal. Gabriel Barbosa tendo cadeira cativa no time principal. Georgiano de Arrascaeta tendo cadeira cativa no time principal. E os três não vem jogando porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. E aí? Georgiano de Arrascaeta parece uma enceradeira, só fica girando. Ah, mas não pode ser tirado do time porque num lampejo ele pode resolver o jogo. O jogo tem mais de 100 minutos. Vai esperar 1 minuto para ele resolver? E se o time estiver perdendo de 2-0? O que o Bruno Henrique vem fazendo no decorrer dessa temporada? Ou melhor dizendo, desde quando ele assinou a renovação de contrato por 3 anos que essa diretoria deu para ele de presente? O que ele vem fazendo? E o senhor Gabriel Barbosa, que nesses 4 jogos no comando do Felipe Luiz tem mais impedimentos do que chute a gol? E vai continuar? E aí, vão fazer uma confraternização? É um absurdo. É um absurdo. É rir dos torcedores. O Flamengo tem 10 jogos para terminar a temporada. 2 para decidir a Copa do Brasil e 8 no Campeonato Brasileiro. Vou voltar a falar. Ainda não temos a nossa vaga assegurada para Libertadores do ano que vem. Esse jogo de final de semana contra o Juventude, se dependendo do resultado que o Flamengo fizer, perder ou até mesmo empatar, Internacional e São Paulo ganhar, a gente cai para 6º colocado. E depois vamos lá no Sul enfrentar o Internacional, que vem numa sequência muito boa. Já são 10 jogos sem perder. O Internacional. E aí vamos, o treinador junto com os jogadores, comissão técnica, departamento de futebol fazendo uma confraternização. É um absurdo. É rir do torcedor. É rir do torcedor. Bom, para a gente finalizar o vídeo, o Zico aí só repercutindo uma entrevista que ele deu a um jornalista. Dentre umas coisas ele falou que não concordava com a contratação do Nico de la Cruz, que faz a mesma posição do Gerson. Eu particularmente nesse ponto eu discordo. Mas respeito e não tem nem como criticar o nosso maior ídolo. Ele tem a visão dele e quem sou eu para discutir? Um dos maiores jogadores do futebol mundial. Isso eu não vou nem discutir. Então, eu só penso diferente dele nesse ponto. Mas uma coisa que ele falou, e aí ele largou o aço, e isso aí eu concordo plenamente, é ele virar e falar do Gabriel Barbosa. E olha que o Zico é um entusiasta tremendo do Gabriel Barbosa. E falou, se o jogador não consegue ter um arranque, não consegue ter um pique, tem vários fatores. Um deles é o desleixo do próprio jogador. Não precisa dizer mais nada. Alguém discorda que o Gabriel Barbosa já deixou a sua carreira, a sua profissão de lado há muito tempo, que ele está pouco se lixando? É só olhar, desde o Mundial de Clubes, o ano passado, como ele foi. Ele não aguentava dar um pique. E desde então, é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. E aí ainda vejo muitos torcedores querendo a renovação de contrato do atleta. Renovação esta que está na mesa dele
para ganhar 50% a mais do que ele ganha hoje no Clube de Regatas do Flamengo. O salário dele beiraria aí algo em torno de mais de 2 milhões de reais. Para não entregar nada. Para não entregar nada. Então, assim, eu concordo plenamente. E faz justamente aquilo que eu penso. O desleixo. O Gabriel Barbosa hoje, ele é um ex-jogador em atividade. Ele está pouco se lixando. Ele está pouco se lixando, melhor desleixando. Ele está pouco se lixando para o que está acontecendo. E o Felipe Luiz ainda insiste em manter o atleta. Aí eu vejo a falha do Felipe Luiz, que ele tem que dar um jeito de arrumar um esquema aonde não conte com Gabriel Barbosa. Jogue com falso 9 ou algo assim. Que inteligência ele tem de sobra. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir a vontade, só clicar no botão se inscrever, que estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Ajuda a gente no engajamento aí no canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais flamenguistas. Mas deixa aí nos comentários. Zico falou certo largar o aço, falar que o Gabriel Barbosa ficou desleixado com a sua condição física, não se cuida, não se dedica da maneira que precisa ser dedicado? Marcos Braz aí, pouco se lixando porque está acontecendo no departamento de futebol, ele não está nem aí para isso, já não estava antes, agora então, que ele já falou que não fica para o mandato que vem, seja ele quem for, aí que ele está pouco se lixando mesmo. Varela entrou e procurou chifre na cabeça de cavalo e achou aí a torcida o criticando pela atitude. Mesmo eu, achando que ele foi no mínimo imprudente. Se fosse familiares dele, era uma coisa. Agora, colegas, amigos, ele poderia dar um jeito de tentar ajudar, não se expondo da maneira que ele se expôs. E o Felipe Luiz aí, esse apadrinhamento aí, essa passada de mão na cabeça dos jogadores, principalmente dos seus amigos aí, né? Essa confraternização foi no mínimo estúpida, pelo momento que o Flamengo vive ainda, que não ganhou nada ainda e hoje estaria jogando uma semifinal de Copa Libertadores da América. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.